nós começamos o nosso Bendita Hora, são 3 horas e 12 minutos. Para todo o Brasil, o Bendita Hora começa agora. Você já me conhece, eu sou o Hugo Rocha. Os nossos dois padres, Juarez e Marcos, estão de férias. Eles também são filhos de Deus, né? Eles merecem descanso. Então eu estou aqui conduzindo para eles até o dia 6 de fevereiro. E enquanto isso, eu vou entrando na sua casa com grandes temas e maravilhosos convidados. Bem-vindo ao nosso Bendita Hora, com informação para lá de especial. E você participa do programa pelo nosso chat do YouTube, youtube.com/@TV Rede Vida. Eu quero que vocês participem, porque com a participação de vocês, o nosso programa fica ainda melhor. E o programa, como vocês podem ver aí na casa de vocês, ó, tem muita coisa boa hoje. Eu vou contar quem trouxe esses docinhos daqui a pouquinho. Eu vou apresentá-la a partir de agora e já vou contar. Já agradeço. Obrigado, doutora Ana. Ana Beatriz Sintra, ela é psicóloga clínica, vai participar do nosso programa respondendo temas importantíssimos da área da psicologia. É uma honra tê-la aqui no programa hoje, viu? Obrigada. Ela é graduada em psicologia e pós-graduada em psicologia hospitalar. Ela especializou-se em psicoterapia analítica e abordagem corporal. Isso vai ser tema do nosso programa. A gente vai discutir isso ao longo da nossa conversa. Ao meu lado direito, esquerdo da tela de vocês, ele que é influenciador digital, Tácito Curi. Obrigado, Tácito. Você é uma figura que a gente conversava aqui antes do programa conversar, 1001 utilidades, tem 1001 vertentes, é uma honra ter você no nosso programa, viu? Tácito é empresário e palestrante, ator e apresentador e jornalista. Ao lado dele está uma figura que representa muitíssimo bem a nossa Paralimpíada. Os profissionais que representam o Brasil são sempre destaque. Ele trouxe as medalhas dele para provar o trabalho que ele tem feito, que é o Rodrigo Matoso, para-atleta e campeão mundial de para-jiu-jitsu. Obrigado pela presença. Valeu, obrigado eu. Uma honra tê-lo no programa. O Rodrigo, ele é para-atleta, como eu citei, campeão mundial e referência no para-jiu-jitsu nacional e internacional. Ele foi diagnosticado com paralisia cerebral e encontrou no esporte um caminho para a recuperação e a ressocialização, e ele vai trazer toda essa história ao longo do nosso Bendita Hora. E o doutor João Gabriel é tricologista e, mais uma vez, eu tenho a honra de tê-lo no programa. Prazer imenso, obrigado pelo convite. A gente já tinha estado juntos como convidados, não é? Aqui no Bendita Hora, e agora eu vou descobrir um pouquinho mais como é esse ramo da tricologia. Muito bom tê-lo aqui. Você é especializado em queda de cabelo e calvície. Você é biomédico e já ajudou mais de 30 mil pessoas a recuperar a calvície, é isso? Mais de 10 anos de carreira. Meu Deus, é muita coisa. É muita gente sem cabelo. E é muita... O doutor João, não existe aquele negócio de que é os carecas que ela gostam mais. Aqui todo mundo tem que ter cabelo e ele ensina isso. E a gente vai descobrir um pouco mais ao longo do nosso programa cada um dos temas apresentados dos nossos convidados. Nós vamos começar o programa com o pensamento do dia na tela. Vamos lá. Pessoa ansiosa meditando. Vem logo paz interior, eu não tenho o dia inteiro. Doutora Ana, hoje em dia a gente não tem tempo para absolutamente nada, né? Principalmente para vir essa paz interior. Tempo a gente faz, né? A gente cria os ansiosos que não conseguem. A gente fica vendo que, eu acho que talvez o excesso de redes sociais, vocês podem me dizer como vocês conduzem isso na vida de vocês, mas a rede social faz com que a gente tenha uma ansiedade a mais, não é, Tati? Eu acho que, eu concordo plenamente, mas eu acho que todo mundo tem ansiedade. Eu acho que é só um grau de intensidade. Eu acho que se a gente não tiver uma certa ansiedade, falta um pouquinho de adrenalina na nossa vida. Não atravessa nenhuma rua se não tiver ansiedade, né? Então o mínimo de ansiedade tem que ter. O problema é quando ela ultrapassa o mínimo saudável. Exatamente. Rodrigo, no esporte, como é que faz para controlar a ansiedade ou o esporte controla isso? Olha, eu fico nervoso sempre, ainda mais quando vai lutar, né? Antes da luta, ainda mais você vê o tamanho do oponente, você fala de... O que eu vim fazer aqui? Às vezes você fala. Mas aí bateu a mão ali e passa. Bom, legal. A ansiedade faz ter queda de cabelo, não é? A ansiedade, ela não causa queda de cabelo, mas os hábitos que uma pessoa ansiosa piora a queda de cabelo. Por exemplo, ficar puxando o cabelo porque eu tenho esse hábito de ficar puxando o cabelo, sabia? Mas aí é uma desordem muito específica, um tipo de toque, que é a tricotilomania. Agora, já percebeu que pessoas extremamente ansiosas, em sua maioria, elas descontam na
Comida. Ou algum outro vício. Exatamente. Exato. Só que quando a gente fala, se a gente pegar o ponto de comida, a pessoa muito ansiosa, ou ela come demais do que não deve, ou ela não come nada. Tá, a falta também, né? A falta também. Essa falta de alimento que causa queda de cabelo, né? De nutrientes. Ou comer muitos alimentos não nutritivos. Muito gordurosa. Muita gordura, muito doce, pouco nutriente. Porém, eu acredito que uma pessoa, quando ela conhece o seu diagnóstico, seja ela tem um entendimento, nenhum diagnóstico, que ela é uma pessoa ansiosa, ela pode desenvolver alguns gatilhos para estar parando, assim. Porque eu não entendo muito de ansiedade. Porém, eu consigo ver muitas pessoas muito ansiosas, né? E aí eu sempre estou falando, olha... Eu sempre vou avisando as pessoas. É que, em geral, quem é ansioso não percebe. Exato. O outro que tem que dar a dica. Eu sou extremamente ansioso. Principalmente quando eu tô no ar. Eu fico... Ainda mais com o Rodolfo me cuidando ali, gente. Hoje é um dia muito importante. É o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa. E a nossa enquete vai tratar sobre isso. Ela pergunta o seguinte: você já sofreu alguma discriminação por sua religião? Sim ou não? Vota pelo nosso Instagram oficial, que é @programa Bendita Hora. Conta pra gente se você já sofreu discriminação por conta da sua religião. É importante a gente sempre destacar isso. Primeiro porque a Rede Vida tem esse viés de olhar sempre para as pessoas com olhar positivo. E isso faz com que nós tenhamos um papel de respeito às demais religiões. Nós temos um viés católico aqui dentro, mas nós respeitamos e entrevistamos todas as mais variadas religiões. E eu sou prova disso, porque já entrevistei inúmeros judeus, inúmeros muçulmanos, e isso faz com que a gente tenha uma responsabilidade nesse dia de respeito a todas as religiões. Eu vou dar sequência aqui, já dizendo que sou ansioso, novamente, para os temas que nós vamos abordar no programa de hoje. Vamos para a primeira notícia. Uso de chapinha e secador pode danificar o cabelo? Verdade ou mito? João. Super verdade. Diga, atrapalha mesmo? Atrapalha pelo seguinte, o nosso cabelo é uma proteína, que é queratina, certo? Quando a gente pega um bife e joga numa panela quente, o que acontece? Um bife cru na panela quente. Dá uma encolhida. Ele frita, ele encolhe, ele desidrata, acontecem algumas alterações químicas nele. O fio de cabelo pode acontecer a mesma coisa. Então, quando usa uma prancha, por exemplo, a chapinha, a temperatura chega a 230 graus, 180 graus, é muito quente. O secador nem tanto, o secador não queima propriamente, né? Então, o secador é tranquilo. Agora, para o uso da prancha, apostem no uso de cosméticos como os leave-ins com proteção térmica. Muitos leave-ins, inclusive, eles já indicam qual a temperatura que eles conseguem proteger. E aí isso faz com que a temperatura da chapinha não atrapalhe ou Não evite a queda danifica de cabelo, certo? Não falo a queda, mas a quebra do fio. Danifica. Certo, Porque o fio pode sofrer um corte térmico. certo. Muito excesso de temperatura, muito manuseio, pode fazer com que a fibra fragilize e o fio quebre. Tem muita mulher que usa produtos Quase químicos, não é? E pouca mulher que não usa. Não usa, não é? É mais fácil encontrar quem... É mais difícil achar quem não use, né? Verdade. Todas as mulheres usam. Mesmo a chapinha com cerâmica, Mesmo a chapinha com cerâmica, porque ela continua ainda transferindo calor para o cabelo. E que a chapinha com cerâmica, geralmente ela tem ali um isolamento para não nos queimarmos, mas ela ainda continua tendo contato térmico direto com o fio. Por isso tem que usar o protetor térmico. Mas eu acho que agora tem uma alternativa para esses dois, que é aquela escova que gira, que ela faz um pouquinho a função da Secador, chapinha e do secador. Tinha... Boa. Ela esquenta menos. Muito menos. Muito menos. E eu acredito mesmo, de fato, que o secador atrapalha, porque eu fui secar o cabelo da minha mãe, depois que ela saiu do corte, aí danificou tudo. Meu Com Deus. o secador. Procure um profissional. Porque eu coloquei secador muito quente perto do couro. do agora, cabelo dela. muito frio também Estragou, quebra o é cabelo, verdade. né? Muito frio, assim, excesso de neve. frio. Pode por questão de congelamento É, mesmo do fio. Mas de uma maneira geral, a gente vai perceber mais danos por causa Calor. Na verdade, por causa de ferramentas cosméticas do que pelo próprio ambiente em si. Ô, João, por exemplo, um profissional mais capacitado consegue dar um tratamento melhor num cabelo para que ele evite esse tipo de agressão, de quebra? Você acha que o profissional também pode ser responsável por isso? Na verdade, a pessoa em casa em si, ela consegue se autorresponsabilizar pelo cuidado. Ou se você vai numa drogaria, até no supermercado, você encontra facilmente. É só procurar lá leave-in, Bem.
protetor térmico. Você encontra muito fácil em perfumaria. Hoje, com R$20, você já compra um protetor térmico razoável. Mas não é um tipo produto creme? muito caro. É um creme para cabelo Meio líquido. que lhe dá proteção térmica. Ele tem um sensorial mais levinho. Por exemplo, quem faz luzes, quem colore o cabelo, ele já sofre um dano químico, um desgaste. Aí você ainda fica ali recebendo o calor todos os dias, aí o fio vai ficando mais fragilizado. Porque o fio de cabelo ele não se autorrenova, porque ele não tem circulação sanguínea. Então ele vai sofrendo todos os danos. Por isso que é bom usar cosméticos. Uma máscara de nutrição, que repõe os óleos que o cabelo perde com o tempo. Uma máscara de proteína, né, de restauração, que ajuda a repor um pouco dessa queratina que o cabelo se desgasta. Então, é cuidar do cosmético doméstico mesmo. Eu abri o programa falando sobre essa delícia que está na nossa mesa aqui, que eles já começaram enquanto eu estava falando. E é o seguinte... Foi a deixa, né? A doutora Ana trouxe para nós donuts. Você trouxe da onde esse donuts? Conte para mim. Da minha cafeteria da Go Coffee. Ah, que beleza. Olha, eu vou comer uma aqui enquanto eu vou tomando café. E na tela vai aparecer a próxima notícia, porque é muito mais gostoso fazer um programa que a gente possa interagir, tomando café e conversando. E você em casa faça o mesmo, tome café e acompanhe o nosso quadro. Vamos lá. Idosos conectados. Quando o uso das telas vira vício na terceira idade? Doutora Ana, Caraca. é um problema, não é? Sim, todo vício é problemático. Todo vício é um problema. Agora, na terceira idade, talvez seja um problema maior ou não? Não digo que é maior, talvez seja mais difícil de sanar esse vício, né? Porque apesar da população idosa estar crescendo, o vício em tela também cresceu. De 2019 para 2024, teve um aumento de mais de 70%. Nossa. De vício, de uso de Deus, celular. é muito. É muito. 70%? Já o aumento da população idosa, que vem aumentando, né, não só em números reais, mas em idade, né, porque as pessoas estão morrendo mais velhas, aumentou um pouco mais de 50%. Então, aí você vê que 20% se contraiu o vício, adquiriu o vício. Você acha que esse vício, ele tem algum fator específico para esse crescimento ou não? Então, tem algumas hipóteses, né? O idoso hoje, ele é mais ativo do que o idoso antigamente e fica mais tempo sozinho. Antigamente, o idoso ia para casa de parente, cuidar dos netos. Ou tinha parente em casa. Ou tinha parente em casa. Hoje em dia, não, ele fica mais só. E por conta de deficiência de vitamina, por solidão, ele acessa mais e tem mais manejo. Porque, por exemplo, os idosos mais antigos, que até já faleceram, não tinham acesso a computador, a smartphone. Então, não era a praia deles. Alguns ainda são reticentes ao acesso, isso, né? Mas isso. Quem é mais conectado faz isso muito bem. E tem uma coisa da idade que vai perdendo o funcionamento do pré-frontal, né? E que é justamente que dá impulsividade, que barra censura. Então, fica mais fácil se viciar. E pode fazer o uso do celular para estudos e coisas positivas, mas rede social, ela foi feita para viciar. Foi. O Rodolfo quer fazer uma pergunta, eu acho que vai nessa. Vai, Rodolfo. Doutora, boa tarde, tudo bem? Boa tarde. Doutora, é o seguinte, a gente sabe que os idosos acabam ficando mais suscetíveis até a mais golpes, né? Sim. Hoje em dia, esses golpes, tanto golpes financeiros como esses golpes chamados golpes do amor, né? Infelizmente, nessa era da inteligência artificial, muita gente se passando por artistas, isso aqui, às vezes muitas pessoas acabam virando até como chacota, mas é um assunto muito sério, né? Como que a família deveria ajudar nisso, a instruir, ou sem ser muito taxativo, sem magoar aquela pessoa? Como que a senhora acha que deveria lidar com essa parte? Tem que ter uma educação digital, vamos dizer assim, né? E fora isso, tentar incluir o máximo de atividade física mesmo, né? Presencial. Então, o idoso precisa mais de presença do que de presente, né? Porque o contato, quando você estimula o contato
físico, né, presencial, você melhora a cognição. Diferente do celular, que mesmo que seja um assunto intelectual, não trabalha tanto o cognitivo como a troca. Exato. Essa solidão que os idosos enfrentam fazem com que, primeiro, a rede social, muitas vezes o algoritmo direciona para conteúdos que sejam do interesse do idoso. Sim. Eles acabam caindo não só em golpes, mas em notícias falsas. Sim. E é aquele negócio, as pessoas falam, hoje em dia eu vou e a avó não quer fazer mais um bolinho, um café, alguma coisa assim. Mas você visita teu avô e tua avó? Olha, eu acho que... estão abandonados? Eu acho que é exatamente esse ponto. Eu acho que assim, se tiver mais amor com o pessoal da terceira idade de idoso, eles não vão ficar no celular. Eu falo isso. Porque, olha só, minha mãe, ela não fica nas redes sociais, mas ela adora o WhatsApp dela e tem as amiguinhas em vários estados. Sim. Mas ela prefere o tete-a-tete, conversa, etc. Mas eu sinto, por exemplo, na minha casa, na minha família, que quanto mais contato físico você tiver, ela não vai precisar do celular. Sim. O celular, para idoso, no meu ponto de vista, é o escape por ele estar sendo abandonado por essas gerações. Deixa de abandonar os idosos para vocês verem se vocês vão ficar muito no celular. Fala, Rodrigo. Eu trabalhei muito tempo no Banco Itaú, gerente, atendia, ali na Pamplona. Certo. Gente, tinha uns velhinhos que eles iam, mas assim, parecia que ia desmontar a qualquer momento, sabe? Assim, bem velhinho. E ia passando em todos os lugares, levava chocolate. Por atenção, não é? Ah, sim. E também eu vejo que antigamente eles tinham mais problemas, por exemplo, para acessar o aplicativo e tal. Mas no finalzinho, quando eu saí, eles já estavam com o aplicativo, já estavam trazendo. Eles estão mais tecnológicos, né? Que é uma geração que já conheceu esses aparelhos, né? Doutora Ana, me diga uma coisa, só para a gente ver rapidinho. O abandono do idoso também faz com que ele se degenere com mais rapidez, não é? O isolamento. O isolamento faz isso, isolamento. Não é? E esse isolamento pode ocorrer não só por abandono da família, mas do próprio idoso. Certo. Porque se ele não quer participar de recreações com outros idosos, né, que eu já vi muito idoso falar assim, eu não gosto de idoso, mas ele é idoso, né? Ele vai se isolando cada vez mais. Então, ele também não pode ser ultra seletivo. Nós precisamos envelhecer com muita consciência, porque nós também... um contato com... Cada dia que passa a gente está mais velho, né? Exatamente. Não está mais novo. E precisamos fazer isso com saúde. E eu quero continuar o nosso programa aqui, porque a gente vai falar agora de um tema muito bacana. Pode colocar no ar agora a próxima notícia. Seus sonhos precisam de você. Uma autobiografia além da sobrevivência. O Tácito tem uma história muito bacana de vida. E eu queria que você contasse como é que você decidiu escrever esse livro. Então, esse aqui é a minha autobiografia de todas as coisas você já fez. Inusitáveis e malucas que eu já vivi na vida, né? Mas assim, eu vou contar muito rápido, porque eu vou deixar para vocês de casa adquirirem ou verem um livro, né? Eu fui muito novo para os Estados Unidos, aos 17 anos, com alguns sonhos, né? E eu acho que a gente está aqui meio conversando assim, com tudo que aconteceu, pandemia, esse mundo, eu acho que a gente realmente precisa... Nós precisamos resgatar os nossos sonhos. A gente está aqui com o nosso amigo que falou que teve esses problemas, mesmo assim lutou, achou o esporte, buscou os sonhos. Assim, às vezes a gente esquece os nossos sonhos, que é esse título. Então eu fui muito munido de muitos sonhos nos Estados Unidos e começo a contar, porque eu acabei sendo um dos maiores sobreviventes do mundo. Pelas andanças que eu tive aí pelo mundo, eu estava dentro do World Trade Center quando as torres caíram. E no dia seguinte eu descobri que um dos terroristas era meu aluno. Nossa. Então, assim, eu sobrevivi, trouxe ele, delatei pro FBI, então foi toda uma comoção na minha vida. Como que foi esse sentimento de você estar dentro de um local que foi atacado e que ninguém sabia que foi atacado por um ataque terrorista? Como é que foi essa sensação, tá? Não, assim, foi medo, né? Eu descrevo muito minuciosamente as histórias, tudo que aconteceu comigo, mas eu ainda era muito novo, então assim, era medo e assustado, né? Porque eu vi muitas mortes, pessoas se jogando, se desencarnando lá, digamos assim, na minha frente. Então foi uma sensação muito assustadora. No primeiro dia foi sem saber, perdido e perplexo, né? No dia seguinte foi assustador, né? Foi que aí que eu descobri que o aluno era... Que era meu aluno, era isso. Mas assim, a minha vida e esse livro ainda
voltando à sua pergunta, né? Porque é muita coisa, assim, eu não sei quanto tempo eu tenho, então eu só estou pincelando. Infelizmente, pouco tempo. Mas... E aí, o negócio não é só isso, é que eu não só sobrevivi o World Trade Center, mas eu sobrevivi o tsunami, né? Na Tailândia. Meu Deus. Você gosta? Esse rapaz... Melhor até ficar mais longe. Mas não acabou. Lá fora. Mas não acabou. Quero viajar com você. Não acabou. Não entrei no avião com o Tassi. E, assim, recentemente, para não perder o costume, eu estava dentro de Notre Dame quando pegou fogo em Paris. Não, tá vendo, gente? Então, assim, tudo isso eu tenho, as legal antes de fotos, viajar. os vídeos. Mas sabe o que acontece? As pessoas ficam muito assustadas, assim, comigo, né? Mas eu sou a salvação, gente. Onde eu estou, a gente se salva. Eu me salvo, né? Eu acho bom ligar pro Tassi. Você tá indo pra onde? Eu vou pro oposto. Já aconteceu de eu entrar no avião e sentar do lado de uma pessoa você não é o rapazinho lá do World Trade Center, que explodiu as torres lá? Meu Deus. Mas aí Você pediu foi pra trocar. reconhecido. Assento. Então, assim, mas o que acontece, em resumo, o que eu quero dizer, que eu quero passar nesse livro que eu escrevi, é assim, apesar de todas essas coisas horríveis, essas coisas que aconteceu, né, tem outras coisas, além de sequestro. Tem coisas muito boas, não é? Não, além de mais tragédias, essas são as mais especiais, né? Ainda tem várias outras. Mas eu não desisti dos meus sonhos, eu continuei ainda lutando, me esforçando, ajudando. Eu tenho um trabalho hoje, voluntariado com educação, como a gente estava falando, em vários países. Então, apesar de todas essas coisas contrárias, eu não perdi o foco e a resiliência, né? Porque nós brasileiros somos essa história de resiliência. Então, esse livro conta um pouquinho dessa minha superação. Eu acho que todas essas tragédias acabam te motivando a ter mais foco ainda no sonho, E né? aquilo que eu falei pra você também, né? Que é aquilo que a gente tinha conversado. Você que tá caminhando, esse caminhar surge coisa, mesmo quando você tá dirigindo. Sim. E aí são Obstáculos, né? oportunidades, obstáculos, aí você vai transformando, assim, as gente tem que olhar as coisas e olhar para os dois lados. Porque tá chovendo, tem gente que fica bravíssima. Raiva. Mas a outra coisa, não, tá chovendo, é que bom, tá um calor, lavou meu carro. Eu já pensei em outras coisas, sabe? bom pro agronegócio, a gente é pensa, bom pra tem que pensar nas cantareira. outras coisas. É muito a sua interpretação do problema. Eu acho que a gente precisa ter um olhar sempre positivo das coisas e é meio difícil quando a gente só bebe notícia ou conteúdo ruim, se motivar e ter uma perspectiva positiva para as coisas. É muito E difícil. o que mais tem o lado negativo. Porque Porque dá isso- like. é, porque... isso que vende. Exatamente. Agora, falar de coisa boa é mais difícil, mas é importante. Porque se a gente não tiver isso, a gente não se motiva a avançar na vida. Faço as pausas, o pessoal continua no café e hoje é um café muito especial. Hoje tinha que ter café com creatina até. É o melhor suplemento, é creatina. Não é bom, não é? É o melhor suplemento. Creatina é um negócio... E proteína, essas coisas, é legal, tudo se tiver dinheiro agora, Mas creatina. já- Aí eu já tenho uma pergunta. Ah lá. A creatina, você acredita que é só pra quem? Eu não sei se ele ouviu. Não, ela é para todo mundo. Pra A creatina todo mundo Para mesmo. todas as idades. Ela é boa não só para atletas. Aliás, ela foi criada não para atletas, ela foi criada para pessoas comuns. Aí eu tenho outra O uso pergunta. atlético veio depois. E como é que a gente sabe se a creatina é verdadeira ou falsa? Porque existe aqui no Brasil também essas coisas adulteradas e essas coisas. Essa creatina, ela tem reconhecimento, essa é aprovada, essa Aí tem não tem mostra qualidade. essas coisas, né? Aprovada pela Anvisa, tem todos os parâmetros. Então é bom você se comprar sempre daqueles locais, Marcas isso para qualquer confiáveis. lugar. Marcas confiáveis, sempre anunciados em veículos de televisão. E aqui na Rede Vida a gente tem sempre esse cuidado. A gente só veicula e anuncia aquilo que é Depois reconhecido. do metanol, né? A pela gente fica. Anvisa. Não, metanol é outro assunto. Mas depois disso. Vamos para a próxima notícia. Vamos continuar o nosso programa enquanto a gente vai tomar um café aqui, ó. depois. Ser para-atleta no Brasil, desafios, preconceitos e conquistas. Rodrigo, trazê-lo ao programa é muito bom porque a gente mostra as suas vitórias que representam o Brasil nacional e internacionalmente, mas há sempre esses desafios que ocorrem em qualquer profissão, principalmente preconceitos e desafios. Eu queria que você contasse isso para nós, do que você já enfrentou. Então, na verdade, assim, no mundo, quando você está lá dentro do esporte, principalmente dentro do para-jiu-jitsu, né? O que você tem é acolhimento, né? E pertencimento. Eu acredito que o segredo da vida é você encontrar um lugar onde você consegue pertencer àquilo. Então, eu acho que isso que é o grande start, sabe? De você conseguir desenvolver alguma coisa. E isso eu encontrei dentro da igreja
e dentro do jiu-jitsu, do esporte. Porque eu, apesar das minhas deficiências, eu encontrei muita facilidade, ainda mais o jiu-jitsu. O jiu-jitsu ele é um esporte que o golpe ele funciona com deficiência ou sem. Então, ele não tem preconceito, viu? Se eu pegar seu pescoço, você vai dormir, pode ficar tranquilo. Eu vou levantar para mim mostrar as medalhas pro pessoal. Vamos mostrar a medalha pro pessoal aqui. Ele trouxe... O golpe do jiu-jitsu. Aqui foi Abu Dhabi, certo? Essas duas foi Abu Dhabi. Essas duas. Chico? Não, as duas foram juntas. O que acontece? Tem a categoria e o absoluto. E eu fui campeão nos dois, na categoria e no absoluto. Certo. Essa foi um Mundial sem kimono aqui da CBJJE, aqui no Brasil. Aquela foi um Mundial lá no Rio de Janeiro, aqui no Brasil também. E aquela foi na Grécia. Eu fui campeão. São Jogos Paralímpicos, tá? Jogos Paralímpicos. É uma modalidade que é Jiu-Jitsu. Jiu-Jitsu, que é a modalidade que está tentando entrar nas Paralimpíadas e nas Olimpíadas. Mas aí, o que não diria assim, preconceito, mas acho que é uma coisa nova, que nem, por exemplo, as federações. Tem lá, Federação Paulista de Jiu-Jitsu, a IBJJ, Federação Brasileira. Tem para Jiu-Jitsu? Não tem. E aí não que tem. É a dificuldade. Então, a gente tem a Federação Brasileira de Jiu-Jitsu Paradesportivo. A gente tem uma federação para a gente. Tem aqui em São Paulo também a CBJJE que está aceitando. E, por incrível que pareça, porque essa medalha aqui é como se fosse uma Copa do Mundo do Jiu-Jitsu. E foi uma que acolheu para o Jiu-Jitsu, né? Graças ao nosso presidente lá, o Cirlei. E lá a gente é reconhecido e tudo. Mas, assim... Uma pessoa sem deficiência vai para lá, ganha essa medalha e ganha $5.000. Certo. Quanto ganha a pessoa com deficiência? Quanto? $500. Não, é discrepante, não dá. É discrepante. Esse é um tipo então, de preconceito. não. Então, assim... Esse é um tipo de Tinha que ser o contrário, né? Então, A pessoa que tá com uma certa... mas o que eu quero trazer é isso. A gente vê aqui no Brasil, até a pessoa sem deficiência, né? O esporte, assim... O que é futebol, né, que dá assim aquela né? E os esportes olímpicos, mas assim, não é a mesma coisa. E o jiu-jitsu em si, ele é um dos esportes que é mais praticado no Brasil. Ele Manaus, por exemplo, é uma febre, né? Tá Rio de Janeiro. É mesmo? Sério? Incrível. Então, quem nos acompanha agora, acaba de descobrir, ou para quem já não sabia, fica sabendo... há uma dificuldade do incentivo muito significativo pelo que você falou. De que forma você acha que isso poderia ser vencido, Rodrigo? Através da iniciativa pública? Lógico. Privado? Como é que faz? Pública, privada, de conscientização também. Mas, assim, se você for colocar a pessoa com deficiência no Brasil, apesar de o Brasil ter, assim... muitas leis, tem a lei de incentivo, a lei de cotas. O Brasil é um país assim até que bem avançado nessa questão. Só que ainda assim é um país assim que, por exemplo, assim, tem a lei de cotas, tem. Fica ali quietinho, trabalha, sabe assim? Não é aquela coisa que você vê. Eu trabalhava em um banco. Os caras me chamaram e falaram assim, olha, a gente queria te promover, mas a gente só tem para ser caixa ou para ser... Posso ajudar. Entendi. Então... Eu tinha CPA 10, eu tinha faculdade, eu tinha as coisas e eu tive que escutar uma coisa dessa. Rodrigo, você falou na sua introdução que no esporte você foi muito bem acolhido. Sim. Aliás, o esporte ele foi algo assim que dá motivo para você viver, sabe? Assim, que te faz ir além e faz você se encontrar. Hoje eu dou aula em projeto social, eu dou aula em academia... agora eu estou começando a ter algum recurso, que nem, por exemplo, para todos esses campeonatos que eu fui, foi a base de... não é vaquinha, não é apoio, como é que fala? É rifa. Rifa, ajuda familiar, sabe assim? Agora, um apoio, por exemplo,
pegar um patrocínio, sabe assim? Isso é mais difícil. É mais difícil. Muito bem. A gente vai falar agora, você que acompanha, está vendo as medalhas aparecendo, está vendo aí as redes sociais do Rodrigo. E por sinal, siga lá, viu, gente? Ó, seguir. é Mas olha Matoso só, Peixe. sabe o que eu acho, Patriota. Rodrigo? Vou dar uma dica pra você. Você tinha que começar a ir nas redes sociais, começar a falar isso e chamar os gringos pra vir pra cá. Porque o jiu-jitsu, fora do Brasil, o jiu-jitsu brasileiro É reconhecidíssimo. é muito reconhecido. Eu já fui em vários países onde fala aula de jiu-jitsu com brasileiro. No Japão, Em Abu na Dhabi. Coreia, em Abu Meu Dhabi. Deus do céu. Nossa, o que mais Japão. tem? Que E mais lá tem? os caras pagam de verdade. Tirar $500 uma aula, Uma entendeu? aula. Essa é uma loucura. Hora a aula, É tipo assim, o jiu-jitsu brasileiro Reconhece está muito competindo bem com o Muay Thai da Tailândia, assim, nesse... Nós precisamos incentivar aqui no Brasil esse reconhecimento que nós temos internacionalmente, mas é meio assim, né? O Brasil é reconhecido lá Não, fora em inúmeras formas. inclusive, o Brasil inteiro, desculpa, já deve estar acabando o meu tempo. Vai ter o pessoal de Minas Gerais, o Hernani, até um para-atleta, ele falou, manda um alô lá, aí, Hernani. Hernani, um abraço pra você. Isso, tem o pessoal do Rio de Janeiro, o pessoal de Manaus, e tá todo mundo nessa luta, sabe? Colocar o jiu-jitsu nas Paralimpíadas e ter esse reconhecimento que são pessoas incríveis. Você vê cada história. E que Você fica... fazem o Brasil ser reconhecido ainda mais. Isso é muito bom. Vocês estão de parabéns, viu? Parabéns mesmo. A gente vai agora para a nossa próxima notícia, o próximo tema que nós vamos discutir no deficiências vitamínicas capilares. Esse é um tema importante. Depois de passar a chapinha quente no cabelo, a gente vai tomar vitamina para poder... Enquanto você for tomando mais café. Toma creatina. Toma creatina, exatamente. A creatina acho que é pro músculo, né? Doutor João, me conta uma coisa. Eu tô tomando mais café aqui, eu não sei se isso é... Na verdade, o problema não é o café, é o açúcar em excesso que faz mal, não Na é? verdade, o café pode piorar sua queda de cabelo. Pode piorar. Ó o corte. Mas eu vou explicar, deixa eu explicar. Ai, nossa, por isso todo mundo é careca. Né? Quando a gente fala sobre deficiência de vitaminas e queda de cabelo, é que a gente entende vitaminas como qualquer coisa em cápsula. Certo. Mas existem as vitaminas e os sais minerais. O sal mineral mais importante para o crescimento do cabelo e prevenção da queda é o ferro. Olha. Tá bom? Então, ferro. E tanto que a causa número 1 de queda de cabelo por deficiência de nutrientes é a deficiência de ferro, que a gente observa através da ferritina. Então, quem tiver com uma ferritina menor que 100, dá uma olhadinha. Se você tiver com queda de cabelo, cabelo mais fino, cabelo mais ralo, e a ferritina tiver em torno de 80, você já tem aí um possível indicador da causa da queda capilar. Incrível. Então, quando a gente pensa no café, o café, ele reduz a absorção do ferro. Então, quem gosta de tomar aquele cafezinho pós-almoço, se você comeu verdura, comeu carne vermelha, comeu víscera, tipo fígado, coração, moela, você já cortou a absorção dos nutrientes. Aí, de manhã, tem pessoas... Todo mundo, né? Tipo, você já... Aí tem pessoas que vai lá e comem, por exemplo, um ovo de manhã. O gema do ovo tem bastante ferro, vitaminas do complexo B. Só que quando você toma o café, você também Então corta você a aconselha absorção. tomar o café antes e depois comer os ferros? Pode ser o contrário? Exatamente. Qual que é o ideal? 1 hora antes ou depois da refeição que tenha ferro, você evita o café. Então, eu vou dar um exemplo. O pessoal vai almoçar 1 da tarde. Do meio-dia às 2, você não toma café. Café e Coca-Cola, viu? Café, Coca-Cola, chá verde, chá mate. Você assiste o programa, né? Porque o Padre Juarez fica me enchendo o saco toda vez que eu fico bebendo coca. Então já... Eu acompanho, lascado, lógico. Lascado aqui. Já bloquearam meu café, bloquearam minha coca, eu vou tomar só água. Inclusive, B12 é a segunda maior causa de queda de cabelo. É mesmo? A falta de B12. Falta de B12. Tanto que a B12 menor que 600 é muito ligada à queda de cabelo. Para você ter uma ideia, dessas mais de 30 mil pessoas que eu atendi e cuidei, 18 mil era por deficiência de vitaminas e minerais. E B12 é um negócio que faz um bem... Faz mal para a saúde mental. Se você não tiver... A falta. Se não tiver a falta de B12 Hoje tem faz demonstrado mal. que Sim. das pessoas diagnosticadas com demência, Sim. 40% tem ligação direta com a deficiência de B12. E de óleos bons, né? De óleos essenciais, gorduras boas, ômega 3, né? Então é fundamental manter ali os níveis de vitaminas do complexo B, ferro,
consumo de proteínas. Vejam que, ao vivo, o Brasil testemunhou o médico mandando eu parar de tomar café e a doutora... Acabou com a sua vida. Não foi parar, foi tomar na hora certa. Falou, exatamente. Ele falou, não pode tomar café. Ela, não pode tomar coca. Eu falei, bom, eu vou levantar e vou embora, porque esse programa aqui é contra o apresentador. A gente vai seguir. Eu vou mudar de assunto, então. Vai, vamos fazer o seguinte, eu vou mudar de assunto. Próxima notícia, pra gente falar da dor não aceitação de ver os pais envelhecendo. Eu testemunhei um amigo meu uma vez falando o seguinte, Hugo, é muito difícil eu ver a minha mãe envelhecer. Tem várias dores, todo mundo tem dor. Eu vi a minha mãe falecer muito nova. Agora, tem gente que se entristece vendo os pais envelhecendo porque perde mobilidade. Perde isso, perde os pais aquilo, envelhecendo não saudáveis, Exatamente. né? Que cada vez é um número, cada vez não, mas é um número pequeno ainda perto da população idosa, né? Mas isso é porque reflete a própria finitude. Eu vejo o meu fim no fim dos meus pais. Falta de paciência, porque o idoso, a gente brinca que vai se tornar uma criança, né? Mas é uma criança com vontade, com consciência, né? Com desejos, que tem ainda uma boa cognição, diferente da criança que ainda não sabe o que é certo e errado, né? E tem que deixar o idoso também decidir as coisas, não é a gente mandar em tudo. Mesmo que nós, filhos, achemos que não seja tão boa a resposta, né? Então, é a dor de ver o fim da pessoa, a deterioração da pessoa, ela não consegue lidar isso. Por quê? A imagem do pai e da mãe herói vai se desmanchando com as deficiências, né? Com as limitações. E a gente vê isso em vários aspectos, né? Por exemplo, ver um avô, uma avó, um tio, uma tia, um amigo. Eu tenho vários amigos com bem mais de 70 anos. A maioria deles vivem muito bem, têm uma vida saudável, praticam esporte, tudo mais. Mas tem aqueles que não gostam. E esses são mais difíceis. E quando chega ao fim, né, como você falou, eu acho que essa sensação da finitude assusta um pouco todos nós, né, doutora? Assusta, acho que muito, porque pouco se fala. Né? Como se a finitude nunca fosse acontecer. É a realidade, né? É a coisa mais natural que existe, né? É o caminho de todos. Né? A inteligência artificial não está trabalhando para reverter isso. Mas deve estar, viu? Gentileza. Tinha um gringo, Você vai ser eterno nas suas criações e não no seu corpo. Da massa também. O corpo, de tudo. Que tema difícil, é complicado a gente ver quem a gente gosta, por exemplo, até mesmo os nossos ídolos televisivos, do cinema, da música. É doloroso a gente ver quem a gente gosta indo embora. Em todos os aspectos, não é? E piora quando você tem alguma mágoa com esse idoso. Nossa, é verdade. Né? Você criou essa mágoa na sua adolescência, na sua juventude e não foi resolvido. Isso acaba sendo descontado inconscientemente. Nossa. Às vezes por uma besteira, né? É muito difícil, porque todo mundo tem um sentimento ou outro, mas passa pelo tratamento. Isso precisa ser cuidado. Próxima notícia agora, pra gente passar, inclusive, esse tema aqui, porque é meio difícil tratar. Brasileiro escapou do 11 de setembro ao acordar atrasado. Recentemente, o homem que fugiu do atentado do 11 de setembro, o homem que passou por um tsunami, o homem que explodiu uma bomba, Conta qual que é o próximo atentado que você vai vivenciar. Brasília. Não, esse não. A gente tá organizando em Brasília. A gente brinca aqui, ri. Passaram-se mais de 20 anos desse acontecido trágico. E você estava lá. Eu queria que você contasse como foi esse dia para nós. Você se recorda como foram as suas manhãs? A sua manhã, no caso, né? Então, isso aconteceu dia 11 de setembro de 2001, exatamente há quase 25 anos. Exato. Faz muito tempo. Então, esse é um ano emblemático, porque dessas questões, daqui a pouco estou igual aqueles velhinhos do Pearl Harbor, o único que sobra, depois vai fazer. Então, faz 25 anos, eu estava indo para a minha aula de japonês. Olha. Porque eu trabalhava numa escola e a maioria das pessoas que iam para lá, para aquela escola, fazer intercâmbio, eram japoneses, asiáticos, etc. E isso aconteceu, eu morava em New Jersey, que é o estado do lado, e eu pegava um trem,
que desembocava, saía exatamente debaixo das torres do pé do World Trade Center. E ali é onde que tinha vários centros comerciais, assim, hoje em dia talvez as pessoas tenham noção, é tipo quase várias lojinhas, e aí você chega no térreo, aí você tem o World Trade Center. Então, quando eu estava indo, eu estava dentro do trem, né? Estava ainda revisando para minha aula de japonês, sabe aquela coisa, último minuto? E naquela época eu tinha uma máquina fotográfica, eu tinha ido para o Canadá, porque eu levava os alunos. Nossa. Também eu tinha várias funções, né, brasileiro. Eu dava aula, cantava, E uma fazia utilidade. recepção, e levava final de semana o pessoal para passear, sabe? Então eu tinha uma máquina fotográfica. Foi o começo do website nos anos 2000. Então, para criar o conteúdo, então eu estava lá com a minha máquina fotográfica. E eu registrei todos esses momentos. Inclusive, eu tenho essas fotos aqui no meu livro, tenho no meu site também. Então, até saiu no Fantástico também, naquele próprio dia. O pessoal foi comigo lá buscar, revelar a foto naquele momento. E aí, quando eu cheguei no térreo, já estava acontecendo... O primeiro avião já tinha entrado, e eu não sabia. E ninguém, na verdade, sabia. Então, quando eu cheguei no térreo, as pessoas... Era uma confusão, e eu pensei que era uma gravação de filme. Primeiro que eu estudava artes cênicas, e para mim, eu via aquelas câmeras, um monte de gente, eu pensei que era alguma coisa, um filme, Sim. Mas na verdade não era um filme. Aí eu perguntei para um policial, o policial perguntou aonde eu trabalhava, eu falava que era na outra torre, na Torre Sul, e ele falou assim, pode ir, não aconteceu nada. E eu continuei o caminho. Quando eu subi na outra torre, troquei de elevador, e olhei no fundo do corredor e vi que a outra torre estava vindo uma fumaça, alguma coisa, falei, alguma coisa está acontecendo. Eu não continuei pegando o próximo elevador. Aí eu comecei a descer as escadas. Cada lance de escada era uma aglomeração de pessoas que ia aumentando. Meu Deus. Quando eu voltei no térreo, eu fiz isso eu cheguei, eu acho que foi, tipo assim, 7h50 e pouco. Aí quando eu cheguei no térreo, peguei o celular, porque eu já comecei a ligar, vi que estava totalmente diferente o térreo do jeito que estava. Um monte de gente. Porque quando eu cheguei parecia um set de filme. Quando eu voltei uns minutos depois, era tudo de ponta cabeça, já uma correria. Porque já entenderam que foi um avião. Já tinha passado os 10 minutos, mais de 10 minutos. Peguei o celular, liguei para aquelas escadas, aquelas portas giratórias de banco, Sim. Que é difícil para sair o acesso. Quando eu saí, peguei o celular, liguei para minha mãe. Aí eu vi o segundo avião entrando, pro meu pai, na verdade. Eu vi o segundo avião entrando, pá. E aí a gente entendeu que era o ataque um ataque de avião. Então, ninguém sabia o que estava acontecendo. Vejam que coisa incrível. Ele está relatando um momento que é histórico e vai fazer 25 anos esse ano, o 11 de setembro. E todo mundo, quando a gente fala desse caso, fala assim, você se lembra onde você estava em 11 de setembro? Praticamente quase todo mundo lembra o que aconteceu no dia 11 de setembro. Foi tão marcante. Um divisor de águas que a gente vive até hoje, essa doideira. É um divisor de águas que se lembra até hoje. Eu acho que todo mundo estava em casa e lembra do plantão da Globo, ou quem estava em casa lembra. Eu estava num lava rápido de carro, esperando meu carro ficar pronto, olhando a televisão. Aí entra o plantão, acho que com a Fátima Bernardes era a jornalista. Vamos para a próxima notícia? Posso sortear a música antes ou não dá? Vou sortear aqui a notícia antes disso, porque eu esqueci a música de novo, gente. Eu fico conversando. Número 4! Quem é número 4? Você é o número 4. Falei que... Caralho, primeira vez. Vai pensando na música aí. Próxima notícia. Põe a música da Adele. Uma música da Adele. Uma música da Adele, pronto. Disciplina do esporte aplicada à vida. Rodrigo, ter disciplina na vida faz toda a diferença e o esporte ajuda nisso? Faz toda a diferença. A gente estava até, inclusive, falando sobre isso, né? Eu estava comentando que, para mim, uma palavra assim que transforma a nossa vida é o não. Sim. Então, não vou comer besteira, eu vou pensar o que eu vou fazer, se isso realmente vai fazer bem para mim, não vai fazer bem para mim. E tudo isso eu aprendi no jiu-jitsu. Que maravilha. O jiu-jitsu, ele, por ser uma arte marcial de pressão, né? Porque os caras vêm querendo te enforcar, querendo quebrar seu braço, joelho na barriga. Tô precisando, viu? Então, Tô precisando. E ele te ensina a trabalhar sob pressão, a ter calma. O cara tá quebrando a sua cara e você tá tranquilo, entendeu? Vendo como que você vai sair daquela situação. Então, isso, você perde o medo de encostar nas pessoas,
No jiu-jitsu pode ter lá um juiz, um gari, pode ter todas as profissões, mas ali todo mundo é igual e todo mundo tem a mesma chance. Pessoas com deficiência, sem deficiência. Por exemplo, Rodrigo, fala aí. Eu vou ter que te interromper. Amém. Por quê? Porque o programa acabou. Mas eu quero que você volte para continuar contando, porque o incentivo do esporte e os exemplos que você tem na sua vida pessoal e na vida do profissional precisam ser contadas para o Brasil e eu quero que você volte aqui no Bendita Hora, viu? Amém. Muito obrigado. O Rodrigo, vamos à enquete. A enquete, 55% já disseram que sofreram alguma discriminação por religião. 45% não. Ou seja, vamos ter consciência e respeitar a religião do próximo. Muito obrigado, Rodrigo, pela sua participação aqui. O Instagram é Rodrigo Matoso, com 2 T's. Não, Matoso PJJ. Eu tirei o Rodrigo. Ah, tá. Matoso PJJ, então, é o Instagram. E o Vila BJJ. Vila BJJ. Muito bem. Tácito. Mais curto, né? Melhor. Muito obrigado. Tácito Curi. É isso aí, fácil. Muito obrigado pela Só um R, hein? Nada Um R só, sem 2 R. O tempero indiano não. Não é o tempero indiano. Doutora Ana, muito obrigado pela sua participação. Obrigado pelos doces. Obrigado por esse conselho maravilhoso de olhar aos idosos. Tá bom que a senhora deixou? Obrigado mesmo. O Instagram é @psico.biacintra. Isso. E o site anabeatriz.sintra.psc.br. Muito bem. Dá pra seguir e saber muito mais, né? É. Muito bem. João Gabriel, muito prazer. Obrigado, viu? @Dr. João GF, certo? É isso mesmo. Curtinho. DR João GF. Muito bem, que honra tê-los aqui no programa. Obrigado pela sua audiência e até amanhã. Fiquem com Deus. Beijos e boa tarde.